Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de uma notícia muito triste, né? Gianluca Vialli, lenda do futebol italiano, e até mesmo a gente pode dizer do futebol em si, né? Faleceu hoje aos 58 anos de idade, né? Ele tinha câncer no pâncreas, né? Que muita gente diz ser o pior tipo de câncer por ser de muito difícil tratamento e por ser de fácil metástase, ou seja, ele se espalha fácil para outros órgãos e ele perdeu essa luta e acho legal aqui fazer minha parte de homenageá-lo porque é uma figura muito legal da história do futebol, como ele fez como jogador, como técnico e técnico jogador, né? Porque ele já fez as duas funções ao mesmo tempo lá no Chelsea, né? Eu acho legal essa carreira que ele teve, né, no futebol. Ele foi uma figura muito importante no futebol, sempre esteve presente nas competições pós sua aposentadoria. Inclusive aqui a foto do vídeo é ele levantando a Eurocopa de 2021. Não acho que ele não fazia parte da comissão técnica, não me lembro disso, né? Mas ele era uma daquelas figuras importantes, uma das grandes inspirações para várias gerações do futebol italiano. E é legal ver ele lá levantando a taça, né? Ele foi um dos primeiros a abraçar o Roberto Mantini após a conquista. E assim, né, falando do Vialli, ele foi um daqueles jogadores, né, surgiu na modesta Cremonese, ele foi um banco durante muito tempo, mas quanto mais ele ia para o time titular, mais espaço ele ganhava, marcava mais gols, e a Sampdoria, poxa, ficou impressionado com o desempenho dele e o contratou. E o Vialli foi muito importante para que a Sampdoria crescesse demais, né? Conseguisse títulos muito importantes, um deles o campeonato italiano, acho que de 90 a 91, né? E a quantidade de gols que ele marcou pela Sampdoria, ele era um atacante muito eficiente, muito prolífico, chamou a atenção da Juventus, né? E a Juventus contratou o Vialli por volta de 92 e dali para frente, cara, foi uma passagem muito vitoriosa, inclusive ganhando o último título da Champions League da Juventus. Se não me falha a memória, acho que foi o último título que a Juventus ganhou na Champions League, né? Eu posso estar enganado aqui, vocês me corrijam que se eu estiver errado, mas ele foi muito importante na Juventus, liderou uma passagem muito vitoriosa e assim, depois da Juventus, ele tomaria uma decisão que chamaria muita atenção, fazer parte de um Chelsea que na época não conquistava muitos títulos, né? Não era um time que era abastecido pelo dinheiro do oligarca russo Roman Abramovich, nem hoje pelos americanos. Era um time mais modesto, mas era um time que lutava por seu lugar ao sol, né? O Chelsea já era um time que figurava mais entre os principais clubes da Inglaterra, ficava ali assim entre o quinto, sétimo, às vezes entre o quarto lugar. E assim, aí tinha um projeto do Chelsea com o Rudy Gullit, tinha outros jogadores italianos, entre eles Gianfranco Zola, que é considerado um dos maiores jogadores da história do Chelsea. Na época, para muita gente, era o maior da história do Chelsea. E assim, o Vialli foi para lá e foi um jogador que teve muita importância como assim, atacante, né? Marcou muitos gols para o Chelsea. E quando o Gullit foi demitido como treinador, ele assumiu o cargo quando ainda era atacante, né? Então assim, isso parece meio FIFA, mas aconteceu na vida real. O Vialli foi um jogador e técnico ao mesmo tempo e ganhou títulos assim, né? E isso faz ele muito grande para a história do Chelsea, porque ele ajudou a crescer a sala de troféus do Chelsea no momento que era incomum, né, no clube do padrão do Chelsea ser campeão. Ele ganhou títulos europeus, né? Então assim, esses títulos europeus, né, inclusive quando ele ganhou, ele se tornou o técnico mais jovem a ganhar um título europeu até o André Villas-Boas em 2011 ganhar a Europa League com o Porto. Então, o Vialli, poxa, chamou muita atenção, né? Pô, o cara ganhava títulos como jogador e técnico e depois virou técnico mesmo, né? Se aposentou como jogador, continuou tendo um bom trabalho no Chelsea, teve um aproveitamento de mais de 50%, que na época chamava bastante atenção para o padrão do time que o Chelsea era. E assim, ele estava indo bem até o momento que ele e o elenco começaram a ter seus problemas. E entre eles, Gianfranco Zola, né? Ele e o Vialli não se deram muito bem no final dessa passagem dele como técnico. E assim, como o Zola era uma figura muito grande, né, dentro do Chelsea, né? Ele acabou prevalecendo sobre o Vialli e o Vialli acabou demitido. Inclusive, um dos caras que brigaram com o Vialli no Chelsea é o Didier Deschamps, né? Ele já jogou pelo Chelsea como jogador e no final das contas aí o Vialli não aguentou aquela disputa. Já não é de hoje, né, que os jogadores e técnicos brigam no Chelsea, né? Isso já é uma história muito antiga, mas também antiga na história do futebol. É raro ver também um ambiente super harmônico entre jogadores e técnico, né? E assim, ele foi técnico do Watford depois, teve um trabalho que deixou um pouco a desejar, até pelo padrão do trabalho que ele teve no Chelsea, né? E assim, teve mais vitórias do que derrotas, mas o Watford ficou decepcionado, ele acabou demitido em 2002, e dali para frente o Vialli virou mais uma figura, um personagem do futebol que
influenciou gerações de jogadores italianos, muitos dos grandes jogadores que a gente viu pós Vialli, aquela geração dos anos 90, que foi finalista em 94, foram muito influenciados por ele. Então, assim, o Vialli virou um grande personagem do futebol, era uma figura presente nos eventos, né? Eu acho isso muito legal, né? Um cara que ainda ama muito esporte. A gente vê isso, por exemplo, na Fórmula 1, né? O Jack Stewart, com mais de 80 anos de idade, mas sempre uma figura cativa, sempre tá lá, viajando, acompanhando a Fórmula 1 ao redor do mundo. Eu acho isso muito legal, mostra muito o amor, assim, o interesse que o cara ainda tem pelo esporte. Então, assim, o Vialli nos deixa, mas o legado dele, a história é para sempre. Eu acredito que muitos irão se lembrar por muito tempo da história dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários e descanse em paz, Gianluca Vialli. Muito obrigado pela história que você deixa ao futebol. Até o próximo vídeo.